Título 5. Disposições Gerais. Artigo 79. O cidadão investido em funções de qualquer dos três poderes federais não poderá exercer as de outro. Artigo 80. Poder-se-á declarar em estado de sítio qualquer parte do território da União, suspendendo-se aí as garantias constitucionais por tempo determinado, quando a segurança da República o exigir, em caso de agressão estrangeira ou comoção intestina. Parágrafo 1º. Não se achando reunido o Congresso e correndo a pátria iminente perigo, exercerá essa atribuição o Poder Executivo Federal. Parágrafo 2º. Este, porém, durante o estado de sítio, restringir-se-á nas medidas de repressão contra as pessoas a impor, primeiro, a detenção em lugar não destinado aos réus de crimes comuns, segundo, o desterro para outros sítios do território nacional. Parágrafo 3º. Logo que se reunir o Congresso, o Presidente da República lhe relatará, motivando-as, as medidas de exceção que houverem sido tomadas. Parágrafo 4º. As autoridades que tenham ordenado tais medidas são responsáveis pelos abusos cometidos. Artigo 81. Os processos findos em matéria crime poderão ser revistos a qualquer tempo em benefício dos condenados pelo Supremo Tribunal Federal para reformar ou confirmar a sentença. Parágrafo 1º. A lei marcará os casos e a forma da revisão que poderá ser requerida pelo sentenciado por qualquer do povo ou ex officio pelo Procurador-Geral da República. Parágrafo 2º. Na revisão não podem ser agravadas as penas da sentença revista. Parágrafo 3º. As disposições do presente artigo são extensivas aos processos militares. Artigo 82. Os funcionários públicos são estritamente responsáveis pelos abusos e omissões em que incorrerem no exercício de seus cargos, assim como pela indulgência ou negligência em não responsabilizarem e efetivamente os seus subalternos. Artigo 82. Os funcionários públicos são estritamente responsáveis pelos abusos e omissões em que incorrerem no exercício de seus cargos, assim como pela indulgência ou negligência em não responsabilizarem efetivamente os seus subalternos. Parágrafo único. O funcionário público obrigar-se-á por compromisso formal, no ato da posse, ao desempenho dos seus deveres legais. Artigo 83. Continuam em vigor, enquanto não revogadas, as leis do antigo regime no que explicita ou implicitamente, Artigo 83. Continuam em vigor, enquanto não revogadas, as leis do antigo regime, no que, explícita ou implicitamente, não for contrário ao sistema de governo firmado pela Constituição e aos princípios nela consagrados. Artigo 84. O Governo da União afiança o pagamento da dívida pública interna e externa. Artigo 85. Os oficiais do quadro e das classes anexas da Armada
terão as mesmas patentes e vantagens que os do Exército nos cargos de categoria correspondente. Artigo 86. Todo brasileiro é obrigado ao serviço militar em defesa da pátria e da Constituição, na forma das leis federais. Artigo 87. O exercício federal compor-se-á de contingentes que os Estados e o Distrito Federal são obrigados a fornecer, constituídos de conformidade com a lei de fixação de forças. Parágrafo 1º. Uma lei federal determinará a organização geral do Exército de acordo com o inciso 18 do artigo 34. Parágrafo 2º. A União se encarregará da instrução militar dos corpos e armas da instrução militar superior. Parágrafo 3º. Fica abolido o recrutamento militar forçado. Parágrafo 4º. O Exército e a Armada compor-se-ão pelo voluntariado, sem prêmio, e em falta deste, pelo sorteio previamente organizado. Concorrem para o pessoal da Armada, a Escola Naval, as de aprendizes marinheiros e a Marinha Mercante, mediante sorteio. Artigo 88. Os Estados Unidos do Brasil, em caso algum, se empenharão em guerra de conquista, direta ou indiretamente, por si ou em aliança com outra nação. Artigo 89. É instituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e despesa e verificar a sua legalidade antes de serem prestadas ao Congresso. Os membros deste tribunal serão nomeados pelo Presidente da República com aprovação do Senado e somente perderão seus lugares por sentença. Artigo 90. A Constituição poderá ser reformada por iniciativa do Congresso Nacional ou das Assembleias dos Estados. Parágrafo 1º. Considerar-se-á proposta a reforma quando sendo apresentada por uma quarta parte, pelo menos, dos membros de qualquer das câmaras do Congresso Nacional, for aceita em 3 discussões por 2/3 dos votos numa e noutra Câmara, ou quando for solicitada por 2/3 dos Estados no decurso de 1 ano, representado cada Estado pela maioria de votos de sua Assembleia. Parágrafo 2º. Essa proposta dar-se-á por aprovada se no ano seguinte o for, mediante 3 discussões, por maioria de 2/3 dos votos nas 2 câmaras do Congresso. Parágrafo 3º. A proposta aprovada publicar-se-á com as assinaturas dos presidentes e secretários das 2 câmaras e incorporar-se-á à Constituição como parte integrante dela. Parágrafo 4º. Não poderão ser admitidos como objeto de deliberação no Congresso projetos tendentes a abolir a forma republicana federativa ou a igualdade da representação dos Estados no Senado. Artigo 91. Aprovada esta Constituição, será ela promulgada pela mesa do Congresso e assinada pelos membros deste. Disposições transitórias.